Estou aqui de cara limpa para fazer hoje com vocês uma resenha, uma opinião particular e pessoal a respeito desta belezura da Ruby Rose, que é o rímel Define e Alonga da Ruby Rose, dessa linha Trópico. Eles lançaram 4 rímels diferentes, com funções diferentes. E de todas, o que eu mais me interessei foi essa aqui, que é a de definição e alongamento. Por um simples e único motivo, que é o pincel desse rímel. Que é um pincel bem pequenininho. Nossa, até me manchei já. Que é um pincel bem pequenininho, né? Dá pra vocês verem. E qual que é o interessante desse pincel pequenininho, né? Que é o diferencial dele, na verdade, desse produto. Eu vi os outros pincéis, mas os outros não me interessaram muito. O que mais me interessou foi esse aqui. Por causa disso. Por quê? Porque esse pincel desse tamanho, ele vai entregar exatamente o que o produto promete, que é definição e alongamento dos nossos cílios. Como assim, Vitória? Por que isso, né? Por que o pincel pequeno faz isso? Porque o pincel pequeno, ele vai alcançar todos os pelos que eu tenho nos meus cílios, desde o pelo pequenininho, aquele que fica aqui na frente, até o mais comprido, que normalmente são os que a gente tem aqui no meio dos nossos cílios, né? E por isso que ele vai fazer esse efeito, né? Então, assim, acaba sendo um pincel mais democrático, na minha opinião. Porque os pincéis, quanto maior o pincel, mais difícil pra você passar. Seja os teus cílios compridão, seja os teus cílios bem pequenininho. Porque se ele é pequenininho, quanto maior o pincel, mais difícil vai ser você alcançar esse teu cílios na raiz, sem que você emplaste dentro do teu olho ou carimbe aqui na parte de cima, né? E se teus cílios é muito comprido, o pincel grande faz a mesma coisa, porque ele acaba empurrando os teus cílios que é comprido pra parte de cima. Então ele vai certamente carimbar aqui nessa parte. Normalmente a gente passa rímel em que momento? Quando a maquiagem já tá feita, né? E aí mancha em cima, aquela tristeza, né? Rímel realmente é prática, é treino. Tem dias que a gente não tá com a mão muito boa e acaba dando aquelas carimbadinhas básicas. Mas tudo nessa vida tem jeito, né? Então vamos lá. Custo-benefício desse produto. Ele é realmente muito bom. Eu paguei R$ 9,90 nesse produto aqui, nesse rímel. Quando eu comprei dessa linha toda, eu comprei o Trópico. Desculpa, comprei o verdinho que define a longa e eu comprei o azul, que é o Power Volume. Mas esse aqui, de verdade, na minha opinião, no meu veredito final, diante dos meus cílios, de como meus cílios ele não merece nem resenha, tá? Então, eu não vou nem falar dele. Eu vou continuar usando porque comprei, tá aqui. Tenho dó de deixar estragar, né? Mas, não merece nem resenha, tá, gente? Desculpa. E esse aqui, assim, ele merece resenha, mas ele merece resenha mais por causa do pincel dele do que pelo produto em si. Porque o produto em si é igual nos quatro produtos, tá? Nos 4 rímels das 4 cores, eles são iguais. O que difere, de fato, é o pincel, que vai entregar essa definição e esse alongamento. A primeira coisa de imediato que eu notei nesse rímel é que ele não é preto 100% preto. Assim, olhando, ele parece preto, mas depois, quando a gente passa, ele parece um preto meio ralo. Não chega a ser cinza e também não é um marrom, porque você vê que ele é preto. Mas parece um aguado. Ele não tem textura de produto aguado, que fique bem claro, ele tem textura de rímel comum mesmo. Mas a cor dele parece que tá aguado, sabe? Então, isso já é um ponto negativo pra mim, que gosto de cílios bem pretões. Não é como, por exemplo, um Colossal, que deixa aqueles cílios bem preto mesmo, que eu gosto. Então, talvez você que seja loira, que tenha a pele muito, muito branca, que seja ruiva e que não goste tanto dos cílios preto, pra você seja uma boa, né? A questão mais importante com relação a qualquer resenha é a minha opinião pessoal diante do que eu uso em mim, né? Para uso profissional, eu de fato não indico esse rímel. Primeiro porque eu achei que ele carimba muito fácil. Ele não é a prova d'água. Para maquiagens profissionais, eu indicado é sempre fazer prova d'água, porque a pessoa pode chorar, pode suar, pode, sei lá, cair de cara e sei lá, né? Vamos imaginar o pior cenário. Então, eu não acho uma boa usar um produto, acho que depõe. Então, eu usaria produtos, não é nem pelo fator do preço, mas é pela questão da qualidade do produto, né? Que, reitero, só achei ele interessante em decorrência do pincel. E vamos lá. Meus cílios. Como que meus cílios é? Eu tenho bastante quantidade de cílios, se vocês verem, tá vendo? Tô sem nada, tá? Tenho bastante quantidade de cílios, porém, os meus cílios são retos.
Então, assim, se eu olhar agora assim pra vocês, nem parece que eu tenho tanto assim. Embaixo dá pra ver que eu tenho, mas em cima nem dá tanto, porque eles são retos. Então, eu preciso sempre, no final da maquiagem, ter aquele cuidado de dar aquela curvadinha, seja com curvex, seja com um rímel em específico que dá esse efeito de curvado, ou até mesmo com esse, dando aquela investida na hora de passar, dando aquela dobrada nos meus cílios. Então, vou começar passando. Eu tirei o pincel, dei aquela limpadinha, porque como é novo, sempre dá aquelas acumuladas na ponta, e isso é roubada quando você vai passar o rímel nos teus cílios. Sempre tira o excesso, porque senão vai acontecer de emplastar, de juntar todos os cílios, né? Tem gente que gosta de, né, quando olha assim, parece que tem só 3, tem gente que gosta assim, então... Se você gosta, nem limpa, tá? Segue a vida, tira do negócio, assim, ó, e passa e vai que vai. Agora, se você é como eu, que não gosta, que gosta de separar os teus cílios o máximo possível, né? Então, você dá aquela limpadinha, tá? Básica na hora de passar. Como eu passo, que foi a forma que eu achei que, pra mim, é o mais eficiente, porque eu enxergo o que eu tô fazendo sem fazer besteira. Pego o meu espelhinho, bonitinho, coloco ele aqui embaixo, de forma que eu enxergue o começo e o fim do meu cílios, né? E aí eu direciono o meu pincel bem aqui na raiz e passo em toda a extensão. E vou continuando dessa forma até atingir todos os meus cílios. O mais interessante desse pincel, que eu achei, é que exatamente por ele ser pequeno assim, ele vai trazer a definição e o alongamento. Por quê? Porque ele alcança todos. Então, às vezes a gente nem sabe que tem tanto pelo assim na parte dos cílios e acaba descobrindo nessas. Por quê? Porque os pincéis de tamanho regular, por exemplo, o Colossal tem um tamanho médio de pincel, não é nem super grandão, nem muito pequeno como esse. Às vezes não alcança todos, né? Ou alcança com aquele risco de você se manchar, enfim. Esse aqui ele te dá mais liberdade pra isso, ó, tá vendo? Pra você passar aqui nesses pelinhos do começo, pra você passar aqui nos do cantinho também, enfim. Eu achei bom nesse sentido. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é fazer um trabalho em conjunto com o pincel. Não deixar somente a responsabilidade pro pincel, então, pra minha mão, né, no caso. De pegar os cílios e só ficar eu aqui passando com a mão. Mas eu também usar o meu olho, fechando ele bem devagar, ó. A favor do trabalho do pincel, né, e da minha mão. Então, eu vou fechando bem devagar pra ajudar, né, basicamente isso. Eu gosto de fazer assim também. Comigo é como funciona. E eu gosto de passar bem devagar também. E já no final, assim, eu vou dando essas pressionadinhas. Pra quê? Pra ele fazer essa voltinha, tá vendo? Senão o meu cílios vai acabar ficando reto. Isso foi algo que eu notei no meu cílios. E assim eu vou prosseguindo até eu finalizar essa primeira camada de rímel. Com relação a camadas, Vitória, eu preciso passar 2 camadas, 3 camadas, 4. Tem gente que passa sei lá quantas camadas de rímel. Eu, em mim, por não gostar de coisa emplastada, eu passo estourando 2 camadas. Mais que isso, eu não passo. E acrescento. Normalmente eu não passo 2 camadas do mesmo produto. Eu pego um produto que tem outro efeito, por exemplo, esse aqui é para definição e alongamento. Eu pego um para volume, por exemplo, Colossal, que é para volume, e passo. Como se fosse, né, para fechar o processo dos cílios. Mas muitas vezes também eu passo só um rímel mesmo. Tenho usado nas últimas vezes só esse aqui mesmo. E já tem sido suficiente. Hoje eu não vou passar mais de uma porque eu não quero mostrar isso. E minha opinião, sendo bem sincera com relação a esse rímel, já passei a primeira camada, tá? Ele não é muito bom pra isso. Então, se eu fosse passar outra camada desse aqui, eu certamente já ia emplastar, principalmente nessa parte aqui da raiz. Eu ia acabar engruvinhando os cílios, sabe? Então, já não seria uma boa. Na parte de baixo, como que eu faço? Mesma coisa, mesma ideia, mas eu, ao invés de direcionar pra baixo, pra eu enxergar os cílios, eu faço de cima. Então, eu direciono bem aqui em cima e vou passando com toda a calma do mundo. Uma outra observação muito importante desse rímel. Ele não é uma prova d'água, gente. Então, se você é aquela pessoa que mora num lugar
úmido, que você, ou você é uma pessoa que sua muito, ou você tá de TPM e tá muito emotiva, vai num evento que você sabe que você talvez vai chorar, sabe? Alguma coisa desse tipo, eu não recomendo que passe ele, porque ele vai, sabe? Ele vai fazer aquela mancha, aquela marca, então não recomendo pra isso. Vou até mostrando isso aqui, ó, porque é outra forma de usar o pincel. Por ele ser pequeno, ele permite que a gente faça isso, que é ótimo nesse sentido. E por qual que é o mais importante também, só aproveitando, qual que é o mais importante dessa questão da forma de passar? Porque se eu pegar o pincel, por exemplo, eu vou fazer até desse outro olho pra vocês verem. Ó, mesma coisa. Vou fazer, até olhando, usando a câmera como espelho. Eu vou passar assim, ó. Sem prestar atenção sobre estar pegando a raiz dos cílios. Vou colocar o espelho até aqui nessa direção pra vocês verem, ó. Eu não tô preocupada com a raiz dos meus cílios. Eu tô só passando, tá? O espelho aqui reto. Eu vou mostrar pra vocês a diferença que faz. Somente a direção. É uma coisa muito besta. É um detalhe muito pequeno. É só a direção que eu tô passando. Por quê? Porque fazendo assim, ó, eu não tô dando foco pra minha raiz dos cílios. O espelho aqui, eu tô enxergando a raiz, então eu sei onde é que eu tenho que começar, onde é que eu tenho que encaixar o pincel. Com o espelho aqui, ó, eu não tô dando importância a isso, eu tô só passando. E aí, o que acaba acontecendo? Olha quanto de espaço que tem aqui, tá vendo? Eu começo aqui, ó. Então, eu tô passando o rímel, basicamente, só do meio pra fora. Só do meio pra fora. E, ó, passei a mesma quantidade de produto, tá? Fiz da mesma forma, ó, fechando o olhinho, com esse cuidado todo. Mas olha como faz diferença. Prestar atenção em aonde o teu pincel começa o trabalho dele. Olha que engraçado isso. Ó, terminei de passar. Olha que diferença que faz. Esse aqui, se bobear, nem parece tanto que eu passei rímel. Tá vendo? Não parece muito. Nem parece tanto que eu passei, né? Então, assim, como é muito importante a questão de como você tá passando, né? Esse é o efeito com uma camada só. Como eu disse, eu tenho bastante quantidade de pelos nos cílios. E o meu problema é com relação à curvatura dele, ele não é curvado, né? Então, eu faço esse trabalho sempre com o pincel, dando essa apertadinha do meio pra fora pra fazer essa dobrinha, né? Depois que seca, eu gosto... Isso é meu, né? Eu gosto de pegar assim, ó, tá vendo? E incentivar mais ainda ele a dobrar. Porque eu, em mim, não sou muito adepta a cílios postiços. Eu não gosto. Eu tenho os olhos embaixo, bem na lateral, eles são bem caidinhos, tá vendo? Então, em mim, pra encaixar os cílios postiços é sempre muito difícil. E eu não me sinto bem. Normalmente, quando eu vou me maquiar, eu tô usando lente de contato. Então, a lente de contato já incomoda, já faz meu olho lacrimejar. Então, eu colocar os cílios postiços ainda é uma coisa que colabora mais, né, enfim, né, descolar e lacrimejar e borrar a maquiagem, então é algo que eu não gosto. Então, eu sou a louca do rímel mesmo, eu passo muito rímel e quase nunca eu tô de cílios postiços, muito difícil. Inclusive, eu coloquei extensão de cílios uma vez, acho que foi, se eu não me engano, foi no final do ano de 2017, se eu não me engano. E eu tive a infelicidade de ter uma reação alérgica. Eu coloquei, fiquei alguns dias, e depois de alguns dias eu comecei a ter reação alérgica, e foi uma reação alérgica federal, a ponto de eu ter que arrancar tudo no desespero. E além de eu arrancar todos os cílios postiços, arranquei todos os meus cílios. Todos. Então eu fiquei pelada na parte de cima. Embaixo eu tinha, né? Mas em cima eu fiquei parecendo um peixe. Ficou muito estranho, né? A pálpebra ficou maior, sabe? Eu achei muito estranho. Ó, vou continuar falando com vocês e curvando enquanto isso pra ganhar tempo, né? E ó como faz diferença, né, gente? Uma besteirinha, né? Curvex eu algumas vezes uso, mas a mão pra mim é tão eficiente. Isso depois de secar, tá? E mesmo depois de secar, ó, ele ainda dá uma carimbadinha. Então, só toma cuidado pra você não carimbar aqui, né? Mas eu gosto de fazer isso porque dá esse retoque, esse detalhe, né? Vitória, eu quero passar, mas eu quero que fique a prova d'água. Aí, o que eu indico pra você fazer? Quero usar esse aqui, né? Passa esse aqui e depois vem com o rímel à prova d'água. Só que aí você não se preocupa muito em passar quantidade de produto, mas só como se fosse uma selagem, né? Vamos selar esse rímel que não é tão à prova d'água
passando um prova d'água. Esse aqui é o à prova d'água, é colossal à prova d'água. Ele dá volume, então eu vou passar ele por cima pra vocês verem. Eu vou tirar o excesso de produto, porque nesse caso meus cílios já tem bastante produto, então eu não preciso passar tanto assim, né? Eu quero mais criar uma película à prova d'água em cima do meu rímel que não é a prova d'água, entende? Então, aí eu venho, mesma coisa, tá? Eu vou passar esse de volume, vocês vão ver como é que já dá uma bela diferença. E sempre com aquele mesmo cuidado de tentar arrebitar, vamos dizer assim, o meus cílios. Porque eu gosto dele curvadinho, não gosto dele reto. Gosto pessoal. Pra mim, do jeito que ele tá agora, ele tá no limite. Ele tá no limite do emplastado, vamos dizer assim. Eu espero que vocês entendam quando eu digo emplastado. Emplastado no sentido de quantidade de produto que tem nos meus cílios. Mais que isso, eu não gosto. Me incomoda mesmo. Eu acho que fica muito carregado. Mas a gente entra naquele critério de maquiagem é liberdade. Então, cada um... Tem gente que ama. Então, mas pra mim, esse aqui é o limite. Então, eu não vou nem repassar. Porque minha preocupação foi mais criar essa segunda camada pra transformar ele em a prova d'água. Embaixo, mesma coisa. Vamos lá. Só pra eu poder chorar em paz, entendeu? Só pra eu poder chorar em paz. Uma outra curiosidade com relação à boca, né? A gente tem a mania de fazer boca assim, ó, pra esticar. Por quê? Porque é pra esticar o rosto. A gente tem a sensação, né? Mais psicológico, tá? De fazendo assim, eu tô esticando meu rosto e eu tô fazendo com que essa parte aqui não encoste. Então, é um costume que todo mundo tem, tá, gente? Não se ache o anormal, a pessoa bizarra, porque você faz isso, é normal, tá? A gente tem esse costume de fazer isso mesmo. Fazer boca estranha na hora de passar rímel. E se você não faz, você é privilegiada sim, tá? Você é privilegiada. Bom, é isso. Passei a camada de volume. E já faz diferença, né? Não, realmente faz bastante diferença. Aí eu espero a mesma coisa. Espero secar mais um tiquinho. E aí eu venho com a mão pra dar a dobradinha fatal. Que eu gosto muito. Porque senão eu acho que nem parece tanto que eu tô com os cílios. Então, enfim, gente. Essa é a minha opinião. Esse rímel é bom? É bom. Diante do preço dele, né, R$9,90. No site da Ruby Rose é 12 alguma coisinha, menos de R$13, né? Então, não é caro. Diante do preço dele, diante né, do valor de mercado, ele é bom. Mas eu achei ele bom não pelo produto que ele tem dentro, mas em decorrência do pincel, né? Esse aqui certamente vai ser um rímel que quando eu acabar com ele secar de vez, eu vou guardar esse pincel. Certamente vou guardar, deixar ele esterilizadinho, bonitinho, guardado, pra eu usar em rímeis que eu gosto do desempenho do produto, mas não gosto do pincel, que às vezes acontece, né? Do pincel ser muito grande, ou do pincel ser muito mole. Tem pincel que é assim também, sabe? Que dobra muito assim, ó, e aí você perde, não fica com firmeza de passar. Então, eu vou guardar esse pincel pra isso. Pretendo fazer isso depois que ele acabar. Vitória, você recomenda que comprem esse pincel? Aí entra naquela questão do relativo. Pincel não, esse rímel, né? Você recomenda que compre esse rímel? Aí entra na questão do relativo. Primeiro, quanto você pode investir no rímel. Que desempenho você espera num rímel? Porque tem gente que prefere que o rímel seja assim, lavável, tranquilo. Tem gente que não gosta de ficar com produto à prova d'água porque fica demorando pra sair, pra tirar do olho, sofre muito. Tem gente que quer assim. Se você quer um produto que não seja tão preto, tão escuro, que tenha esse pincel pequenininho, que seja fácil de remover, e que custe pouco, pode comprar, sem dó. Esse aqui eu recomendo. Aí vai mais entrar naquela questão do que você quer. Por exemplo, eu paguei R$20 nesses dois. Esse aqui, infelizmente, não recomendo mesmo. Mas eu paguei R$20 nesses dois. O Colossal eu já encontrei em promoções a R$20, a R$25, por exemplo. E o Colossal, ele faz a função talvez até desses dois. A única diferença que tem é com relação ao pincel, né? Esse aqui ganha no pincel por causa do tamanho do pincel. Então, se você tem aquela dificuldade de passar rímel, ele
perde só nesse sentido, mas o produto em si é incrível. Eu acho que é um dos melhores rímels que eu já usei. E olha que eu já usei rímel caro, já usei rímel que trouxeram de fora pra mim pra usar. Já usei rímel da Lancôme, já usei rímel da Givenchy, que eu não gostei tanto, que esse aqui superava. Esse aqui que eu já encontrei a 22, 25, 30 reais, né? Então, assim, vai muito com relação ao que você quer, a como teus cílios, qual o desempenho dos teus cílios, né? O que você tem de cílios, né? O que você quer transformar os teus cílios, né? Tem gente que quer só pintar, tem gente que quer dar volume, tem gente que quer alongar, enfim, depende muito. Tem gente que usa o transparente porque não quer cor, então, assim, vai muito do que você quer também, né? Mas minha nota dele, assim, de 0 a 10, eu diria que ele é um 6. Talvez 7, 7,5 por causa do pincel. Mas por causa do produto, realmente eu não acho muito bom. Para os profissionais, esquece, não façam isso, não recomendo mesmo. Tem outros melhores que são baratos também, como esse Colossal, por exemplo, que são muito mais eficientes. E a prova d'água, então você não vai carimbar, né? Tua cliente não vai chorar e lembrar de você com muita raiva, porque você fez a maquiagem nela e ela ficou, né, com a lágrima no rosto, tá? Então, essa é a minha opinião sincera a respeito desse rímel, gente. Fica aí, muito obrigada por ter assistido, por ter me aguentado por esses minutos todos, e é isso aí, gente. Se você tiver algum produto aí, olha, queria que você desse tua opinião sincera a respeito desse produto aí, o que tu acha? Me manda uma mensagem aqui que eu vejo possibilidade de falar com vocês a respeito disso. Agora, com essa iluminação, graças a Deus, eu vou conseguir fazer uns vídeos um pouquinho melhores, né? Com mais qualidade, porque agora vocês conseguem me enxergar, né? Me ver. E é isso aí, gente. Um beijo, até mais. Muito obrigada e é nóis. Tchau.